pesquisou, rolou e você caiu aqui neste podcast muito papo astral. Esse podcast que é das nossas queridas apoiadoras Tintas Renner. É aquela coisa, né? A gente, às vezes, para mudar o nosso astral, dar aquela alegria no nosso dia, a gente troca a cor daquela parede e já tá tudo belezinha pra gente tocar o nosso dia, nossa semana, nosso mês, ou até a virada do nosso ano. E seguindo aqui, né, nessa caminhada incrível e maravilhosa, sempre muito alta, high total. Eu sou o Victor Abs, o cara, um amante dos podcasts da ProHub, então é sempre um prazer e uma honra essa oportunidade de estar à frente aqui deste microfone, na mesa, conversando com pessoas incríveis, maravilhosas. Cada vez elas deixam um pouquinho mais e eu carrego um pouco mais para minha casa. E isso é incrível. E seguindo aí, né, na nossa caminhada, hoje a gente vai falar um pouco sobre trabalho, saúde, bem-estar, vida e inspiração. E não tava, né, no roteiro, mas também falar um pouco sobre gerações, sobre esse novo momento, né, da educação, momento universitário. Vamos trocar essa ideia, então, com Jaqueline Mânica, uma querida amiga nossa, né, ela que é consultora, palestrante, colunista na Band News e host do podcast Mentes que Conectam, que é aqui na ProHub. Incrível demais, querida. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Esse papo, tenho certeza que vai dar o que falar. Eu sou um extremo curioso disso daqui, tanto para mim, quanto colaboradores, como parceiros e família. Obrigado por ter vindo. Maravilha, tô aqui empolgadíssima, né? Não é todo dia que a gente começa com essa animação, assim, né? Ah, que coisa boa, tô contagiada, já tô pipocando na cadeira aqui, daqui a pouco eu vou bater no microfone. Ah, mas isso é bom, é assim que é bom, vida real. Vida real, porque dá uma animação. E é um tema que eu sou apaixonada e essa é realmente o meu propósito de vida, a gente falar sobre essas temáticas. A gente convidar as pessoas a pensarem nas suas vidas. Às vezes eu converso com pessoas, já conversei muito fazendo processo seletivo, já conversei muito fazendo no próprio desenvolvimento de carreira e às vezes eu pergunto para as pessoas, mas tu tá falando de quem? Da tua vida ou da vida do vizinho? Porque às vezes as pessoas sabem mais da vida do vizinho do que da sua, né? E a gente precisa fazer com que as pessoas se apropriem das suas vidas, cuidem mais de si e possam ser mais autorresponsáveis. Ah, eu vou ter que aproveitar o gancho. Essa coisa da gente olhar pro lado e a grama do vizinho ser sempre mais verde, isso é uma verdade? É muito verdade e é um grande problema hoje, porque como a gente tem as redes, e eu amo as redes sociais, também, né? Mas o que acontece? Tudo que é que nem remédio, ele é maravilhoso, só que varia a dose. E aí, nessa da dose, algumas pessoas estão se supermedicando, né? Então, muitas pessoas estão usando em demasia e usando as redes para comparação. E eu aprendi uma frase, eu adoro frases também, tá? Eu aprendi uma frase. Eu estou fazendo toda uma formação de oratória, né, para poder aperfeiçoar esse lado comunicador. E aí, o Gabriel Carvalho, que é o meu professor, ele usou uma frase que eu amei. Ele diz: quem compara, para. Quem admira, mira. Olha que coisa espetacular. É verdade. É verdade. Tu é boa de corte, ela é boa de corte. Maravilha. E ainda antes da gente entrar, porque a gente fala sobre isso da grama do vizinho ser mais verde, esse detalhe das redes sociais que a gente está sempre lindo, maravilhoso, tá viajando, tá em bons carros, com boas pessoas, tomando um bom e um belíssimo drink. Mas eu acho que tem maneiras de se olhar para isso, né? Eu posso olhar isso de uma maneira com uma certa sensação de invejinha, o que é muito ruim de sentir, e o cara se julga sentindo, mas também posso olhar isso de uma maneira a me motivar a chegar em determinado lugar, né? É o admirar. Porque é importante que a gente tenha referências. Eu tenho referências. Eu olho para ti, agora tô fazendo essa abertura e disse, meu Deus, quanta energia. Não, e aí eu olho, mas é o Victor. Eu sou a Jaqueline, eu tenho um outro jeito, mas ao mesmo tempo a tua energia me inspira. E isso é importante para mim, que eu possa olhar para ti e dizer assim, meu Deus, como que eu posso colocar mais energia nas minhas coisas, respeitando o meu jeito de ser? Porque se eu quiser ser o Victor, eu vou me atrapalhar, eu não serei nenhuma coisa nem outra. E aí eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que a gente ter referências, a gente ter pontos de parâmetro para a gente poder olhar e ter uma noção. É isso que eu disse, eu adoro frases, né? Mas essa frase é muito do mercado do trabalho. Quem não mede, não gerencia. É verdade. Então, acho que a gente precisa medir, olhar. Agora, quando eu olho sobre
essa lente, que é a lente da comparação, aí a gente começa com o julgamento. E o julgamento, o que ele vai puxar? Ele vai puxar gatilhos de baixa autoestima. Porque eu vou me comparar contigo e vou dizer, meu Deus, olha a entonação de voz. Nossa, mas o Victor é jovem, o Victor é da área da comunicação, né, vive nisso. Eu sou psicóloga, eu sou uma profissional da área da saúde que estou me tornando uma comunicadora. E aí se eu ficar olhando para isso, eu vou começar a perceber o que eu não tenho. E isso vai trazer a autoestima para baixo. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. E hoje isso é muito sério. Está falando que a gente estava, principalmente nas mulheres, meninas, jovens, o traço de depressão aumenta muito em função da comparação. É um dado de pesquisa. Eu adoro iniciar o programa já com conteúdo. Tu entrega o conteúdo, 2, 3 minutos, o cara já sabe que tem que ficar aqui até o fim, que vem coisa muito boa. Mas assim, Jaque, vamos colocar quem está nos assistindo aqui na mesma página do porquê que a gente vai vir falar sobre trabalho, bem-estar, vida, inspiração, carreiras, né? Conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória profissional aqui pra gente. Bom, eu sou um ser inquieto. E isso é uma característica. E eu entendo que isso é bem importante a gente compreender. Qual é a nossa natureza, qual é a nossa essência. Então, eu sou um ser inquieto, sou uma pessoa que tive um modelo muito inspirador, que é meu pai. Meu pai foi um cara com 8 anos, teve que cuidar das irmãs dele. Foi um cara que saiu do nada, ganhou brinquedo em fila de igreja, cuidou das irmãs e fez a vida dele. Então, isso para mim sempre foi muito inspirador. A única coisa que eu não escutei, que ele olhava para mim, me lembro que a gente tinha um jornal na época, ele dizia, tu tem que aprender sobre ações. Ele já queria que eu aprendesse, porque ele era um cara à frente do tempo mesmo. Né? E eu dizia, não, isso não. E aí eu fui realmente entendendo que eu gostava de gente, que eu gostava de compreender o comportamento humano, escolhi a psicologia, e dentro da psicologia eu já comecei a ver que eu queria fazer saúde na área do trabalho, porque justamente eu sou uma pessoa inquieta. Eu comecei a descobrir a psicologia dos grupos, o quanto que o ser humano, dependendo de onde ele está, ele se modifica. Para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Isso é inevitável. Por exemplo, se eu estou num grupo, às vezes eu vou ter comportamentos que eu vou destacar mais. No outro grupo, menos. Não é que eu tenha dupla personalidade, mas o grupo me afeta. E por isso que a gente precisa trabalhar muito o indivíduo. Então, fui fazendo essa escola e aí escolhi a área do trabalho e escolhi fazer saúde na área do trabalho. Aí, quando eu estava com 21 anos, faltando um ano para me formar, meu pai faleceu e teve uma morte muito abrupta, teve um câncer, né, assim, muito... E aí, quando eu fiz 21 anos, eu pedi uma prancha de Morey para ele. Isso foi uma coisa que me marcou muito. E aí, eu me lembro que ele disse, Jaqueline, tu estás regredindo. E eu disse, não, pai, eu adoro, sempre fui esportiva, sempre gostei. E aí, ele me deu a prancha de Morey e a coleção do Freud. E uma carta. Nessa carta, ele me trouxe muitos ensinamentos. E um deles, ele disse, tu terás que ter inteligência de compreender que os fatos se modificam. E ele estava se despedindo de mim, né? Em dezembro ele faleceu, e faleceu abruptamente e tal. E isso me deu muita maturidade. Muita maturidade. Me deu... Desculpa, quantos anos tu tinha mesmo? 21. Eu estava na véspera de me formar. E o meu pai era um incentivador da psicologia. Me lembro que a gente ia, assim, e ele ia, né, me provocando. Ele adorava me provocar, né? E a gente ia para o jogo do Grêmio juntos. Então, essa era uma relação muito legal mesmo. E aí teve esse momento que eu disse, bom, eu fui efetivada numa empresa de economia mista e aí vi troca de governo. Quando eu vi troca de governo, eu disse, não é isso que eu quero para mim, não vou contar governador e eu vou empreender. E as pessoas me diziam, ninguém vai te contratar. Cortei o cabelo curtinho para parecer mais sério. E aí eu fui empreender com recrutamento e seleção. E foi uma aula a gente poder recrutar e selecionar. Poder entender por que tem pessoas que crescem, por que tem pessoas com tanto talento que não se desenvolvem. E aí comecei a minha estrada empreendendo, tendo a minha consultoria. Obviamente eu foquei em pequenas e médias, as grandes não me contratariam, porque eu não tinha experiência. E eu fui fazendo a minha trajetória. E aí fui passando por grandes empresas, fui fazendo cursos, fui fazendo especializações, fui ampliando a rede, trabalhando com desenvolvimento de pessoas. Teve um momento que eu trabalhei com uma empresa multinacional do setor de energia elétrica, daí vivi o que é ser empregada, ter carteira assinada. Sempre tive o sonho de ser professora, então me chamavam lá na PUC para substituir alguém, eu ia. Né? E aí eu acho que já fica um... Eu dizia hashtag fica a dica, que eu achava que isso era moderno, não sei se é mais moderno, mas fica a dica, com hashtag, sem hashtag. E aí, o que a gente precisa entender? Que relacionamentos é tudo nessa vida. E aí eu ia na PUC, né, estava lá, sempre presente, porque eu tinha o sonho de ser professora. Me convidaram para ser professora, porque eu tinha experiência. Entrei na PUC,
Então, hoje eu concilio. Daí eu comecei a lecionar e vou conciliando essas vidas. Dentro da PUC, eu coordenei o PUC Carreiras, antes era escritório de carreiras, que também me trouxe uma outra visão assim, de trabalhar com a gurizada. Aí eu aprendi a trabalhar com marketing, com o pessoal. Eu sou muito grata à equipe de marketing lá do PUC Carreiras. Me abriram muitas janelas. E aí eu comecei a me dar conta que eu precisava aprender a me comunicar também. E aí com isso, eu comecei a pensar, né? Quem não se comunica se trambica. Eu não tinha marketing meu. Dentro da psicologia, isso é um tabu, vender o seu trabalho. E aí eu fui me refazendo, fui me reinventando. E quando eu estava ali com os meus 50 anos, eu disse, eu preciso me reinventar, no sentido de abrir também esse outro lado de me aproximar das pessoas. Eu tinha realmente uma grande inquietude, porque dentro da PUC as pessoas têm recursos, a maioria. Estão lá num centro de informação. E aí eu disse, mas e quem não tem acesso a uma PUC? E aí eu comecei a criar o Carreiras na Rua, fui para o YouTube, com o primeiro chamado Carreiras na Rua, e onde as pessoas estão. E agora eu tenho podcast. Que maravilha. E tu viu que tu passou por várias gerações, né? E a gente até estava falando aqui antes um pouco sobre entender a nova geração e esse novo momento. Mas antes da gente seguir, teve um ponto ali que me bateu. E a gente conversa e não consegue seguir tanto o roteiro, porque me bate curiosidade de as coisas aqui no caminho. Eu acho que é sobre isso o podcast, né? Tu falaste que tu começou a estudar para entender como pessoas que muito habilidosas, né, às vezes não chegam lá ou muito entre aspas, não dão certo naquilo a que se dedicam para. Por que às vezes isso acontece? Claro que se for muito longo, mas por que de fato assim isso acontece? E se pessoas que também não têm essa competência ou habilidade, por que às vezes pessoas sem competência e habilidade chegam lá, né, conquistam, prosperam e tudo mais? Porque assim, aí o conceito de competências, essa é a mudança nos tempos. Quando eu comecei na psicologia, a gente estudava o potencial das pessoas. E quando a gente ia fazer seleção, a gente fazia quase um psicodiagnóstico, fazia uma leitura. Essa pessoa tem capacidade de raciocínio lógico, raciocínio abstrato, essa pessoa tem facilidade de relacionamentos, trabalha bem sob pressão. E a gente olhava tudo. E aí tu fazia, né, tu tinha todo aquele mapa de todo o potencial humano, que são esses recursos que a gente tem, porque a nossa personalidade, Victor, ela é formada pelo nosso temperamento. Então tem traços nossos que são genéticos. E outras características nós vamos aprendendo com as vivências. A gente vai formando o nosso caráter com base em valores e vai formando através das experiências. Então, isso é o ser humano. Nós somos, ele está dentro desse conjunto estruturado e sistêmico. Tá? E aí, então, a gente fazia essa análise dessas características das pessoas. Com a evolução, tu começa a entender exatamente isso. Que engraçado, por que uma pessoa... Vamos olhar no futebol. A gente vê jogadores assim que se destacam, um pouco o cara vai lá e joga muito num determinado time. Aí ele vai para a Europa, ele vai para... Né, e aí ela chega lá, ele não consegue jogar. O que acontece? Eu tenho uma palestra que eu faço, que eu coloco a figura do Luan, do jogador do Grêmio. É um cara que teve um momento que ganhou títulos, foi o melhor da América e hoje não tem mais contrato. Eu acho que ali o esporte ele nos ajuda a enxergar isso. Não é falta de potencial que o Lua tem. O que existem talvez sejam fragilidades humanas que não foram acolhidas e que também, aí vem a minha crítica, que talvez não tenham tido lideranças que tenham realmente se preocupado com esse lado. Talvez tenham se preocupado só com o lado de quanto ganho ele ia levar para os clubes onde ele passou. E que por isso que a gente fala que é tão importante liderança. Então, quando a gente começa a mudar o conceito, começa a vir um conceito, em vez de avaliação de potencial, avaliação de competências. Porque o que é a competência? É a capacidade daquele indivíduo lançar mão dos seus recursos para determinado fim. E é isso que muda. Então, quando eu estou avaliando, por exemplo, tem pessoas que são... tesouro é um tesouro, só que está no fundo do mar. E enquanto está no fundo do mar, não é um tesouro. É uma caixa com pérolas, com correntes de ouro, mas não é um tesouro. Porque para ser um tesouro tem que pegar e trazer, né, para alguma situação onde um pouco tem esse Tu falas em habilidades natas que a gente possa vir a ter? Sim.
Eu faço um exercício que é muito legal, né? Eu peço para as pessoas, escreve teu nome com a letra, em letra de forma, letra maiúscula. Quem estiver nos assistindo quiser fazer, é super bacana fazer. Tu escreve teu nome e sobrenome com letra maiúscula. Ah, aí eu peço para as pessoas, beleza, as pessoas escrevem, tchum. Aí dá um pouco de agora escreve com a outra mão. Aí as pessoas alguns chegam a se transformar na cadeira, assim, sentar, ficam lá, demoram um tempão para fazer. Qual que é a diferença? A diferença é que quando eu escrevo com a minha mão, que eu sou, né, que é a minha mão direita, isso é minha essência, é a natureza da Jaqueline. Então, o que é inteligente é a gente aproveitar a nossa natureza. E às vezes as pessoas querem apostar naquilo que as pessoas não são. Um exemplo bem básico, assim, eu sou uma pessoa que tem atenção vigilante. Eu tenho atenção, assim, eu poderia ser uma ótima garçonete. A pessoa levantou a mão lá, né, o pessoal que está ali nos acompanhando. Tem muito estabelecimento que está precisando, tá? De coisas assim. Não, é isso. Esse é um olhar. Né? O que acontece? Tem pessoas que têm atenção focada. E eu tenho a minha atenção, se o pessoal mexer a mão lá, eu enxergo. Porque a minha atenção é assim. Quando eu preciso concentração, eu preciso estar num lugar mais silencioso, porque eu tenho dificuldade. Porque se tiver algum atrativo, eu não é transtorno de déficit de atenção, é atenção difusa. Tu imagina eu ter que trabalhar num lugar que eu tivesse que fazer relatórios, que eu tivesse que fazer análise de detalhes. Eu ia morrer louca. Uhum. Eu ia burnoutar, que é uma expressão que o pessoal está usando agora. Eu ia ficar doente. É um bicho de selva dentro de uma jaula, dentro de uma gaiolinha. Não é a minha natureza. A minha natureza é poder... Então, o que é inteligente? É usar essa capacidade que eu tenho. Que tu é boa e se transformar excelente nela? Excelente. Isso é ser exponencial. Uhum. É quando a gente aposta realmente naquilo que as pessoas têm como aptidões. Não é vocação, são aptidões, são traços de personalidade que tu tens e que precisam ser direcionados e bem canalizados. Pois é, mas talvez esse tipo de aprendizado seria muito mais fácil que a gente tivesse, que isso fosse dado aos nossos pais. Sim. Porque o cara é criança, né? Por exemplo, lá em casa, meus pais focavam que eu fizesse Kumon para método japonês para aprender matemática, tipo, para passar em escola militar. Nossa, eu sou totalmente comunicação e humanas desde o início. Obviamente que nesses cursos meu resultado era pífio e eu ficava envergonhado porque aquilo não era para mim, né? Enquanto em outros momentos, pô, em vez de ter colocado no teatro, ter, né, desenvolvido minha oratória, né? Então, às vezes, falta, né? Mas apesar de tu tem tempo para buscar isso. Muito, muito. Eu acho que eu acho que é a maravilha do que a gente vive hoje. Hoje, como a gente vive aí num mundo que tem muitas melhorias, né? A gente tem coisas ruins, mas nós temos muitas melhorias. O que acontece? Hoje a longevidade está aí. Hoje tem muitas pessoas voltando a estudar. Eu tenho numa aula minha, eu tenho uma pessoa de 67 anos. Que está lá, buscando a psicologia, porque sempre foi um sonho. E hoje a gente tem essa possibilidade, a gente tem informações, a gente tem podcasts como esse, né, que tampouco são espaços onde as pessoas podem repensar e dizer, bom, onde é que está a minha mão boa? Essa é uma pergunta que eu faço, né, nos espaços de trabalho. Onde que está a mão boa? Como é que tu respeita isso? Até a motivação. Tu tem muito mais facilidade de retomar a tua motivação respeitando a tua natureza do que se tu for trabalhar com base em algo que não é. É o que eu estou falando. Se eu tivesse que trabalhar numa área burocrática, e não é porque burocrática é chato, tem gente que adora. O meu marido, quando nós tivemos a catástrofe no Rio Grande do Sul... Não foi a catástrofe, foi uma chuva que teve antes da catástrofe. Eu moro na Zona Sul e uma janela nossa, um vidro estourou. O meu marido não viu, porque ele estava numa reunião, no break ligado, ele com fone de ouvido e ele tem atenção absolutamente focada. Então que a gente tem uma dobradinha super boa, porque de vez em quando eu quero, olha esse relatório aqui, vê se não tem nenhum erro. Dá uma olhadinha pra mim. Uma olhadinha. E essa é outra dimensão hoje. Se a gente trabalha junto com outras pessoas, a gente se complementa. E eu queria ir para um outro lado, assim. Falar um pouquinho de uma palavra, clássica pra caramba, que é o tal do estresse, né? Estresse que leva a um possível burnout. A burnout é uma palavra bem mais nova, né? E talvez, não sei se o conceito é novo, mas a gente escuta mais hoje em dia, assim. E essa questão do estresse,
né? Às vezes parece que ele... Eu não sei se ele faz parte do dia a dia da vida da gente, como a gente de fato identifica se o cara tá estressado ou não, porque virou uma coisa meio comum. Não, eu tô estressado agora. Não Até criança fala isso. Até criança diz que tá estressado. Mas, de fato, se percebe que tem, sei lá, um patamar emocional, de vibração, em que as coisas começam a somatizar de uma certa maneira e tu sente a dificuldade de seguir o teu caminho ou os teus passos padrão do dia a dia, assim, nem tô falando de processo de evolução. E eu entendo também que a informação ela tá em excesso, em grande quantidade, disponível em todos os dispositivos, telas, lugares onde tu se encontra, né? As relações de trabalho, o formato como as empresas também se conectam contigo já mudaram. Como é que tá esse novo momento assim do estresse nesse dia a dia? Eu sou uma psicóloga que eu gosto do estresse. Olha aí. Olha aí. Essa frase, eu digo ela com impacto e com risco para que eu possa ser cancelada qualquer dia desse com essa frase. Mas o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Não, então vamos voltar e entender o contexto. Hoje, claro que a gente vive uma sociedade mais complexa, a gente vive um momento com muitas informações, a gente vive um cenário que nos desafia muito mais. Então, certo, ponto. O tempo não está passando mais rápido, o tempo passa dentro os estudiosos, vários estudos que tem, pelo menos eu não tenho conhecimento de algum estudioso que prove, que diga que o tempo está passando mais rápido. Mas tu vai ter que explicar o porquê que todo mundo sente isso. Exatamente isso, porque o que acontece hoje, Victor, quantas vezes tu não fez um monte de coisa no piloto automático? Hoje nós temos uma vida mais intensa. Hoje, quando a gente olha as crianças, a gente diz como as crianças são mais inteligentes do que as crianças do passado. E não, as crianças têm o mesmo cérebro, só que as crianças são muito mais estimuladas. Então, tu pega uma criança que antes, um pouco, ela acordava, ela ia tomar um café, ela ia brincar, e ela ficava a manhã inteira brincando. Hoje, a criança vai para o balé, ela vai para não sei aonde, ela vai para não sei mais o quê. Então, isso torna a vida mais cheia. Então, o que nós temos? Um contexto hoje imprevisível, um contexto acelerado, um contexto que a gente tem muitas informações, a gente tem abundância de escolha. Às vezes eu brinco, eu vou no salão, a manicure chega lá com um monte de esmalte. Eu digo assim, eu só queria pintar a unha. Daí tu tem que escolher aquele monte de esmalte. Então, tudo é uma escolha. Assim, então, a gente vive numa vida de muita abundância e que a gente precisa ter essa capacidade de dizer nãos, a capacidade de poder, no meio desse monte de estímulos, tu poder selecionar e te proteger. E aí, dentro disso, a gente fica realmente com essa sensação. Muitas informações, muitas opções do que fazer no final de semana. Tanto que quando a gente olha a vida das pessoas, dos jovens do interior, ela é diferente do jovem da capital. Porque ainda no interior, mesmo que se tenha hoje uma vida muito igual, tem um pouquinho mais disso da rotina da casa, né, de uma vida um pouco menos agitada. Então, acho que tem o contexto. Aí, o que acontece? Dentro desse contexto, a gente tem um mundo mais complexo e a gente tem muito analfabetismo emocional. Quantas pessoas acham que é bobagem trabalhar o seu autoconhecimento? Fazer terapia, fazer processos terapêuticos. Então, o que acontece? Hoje está todo mundo muito indo nesse mar agitado. No flow da... Eu não acho nem flow, porque flow é capacidade, é qualidade de presença. Flow é isso. O flow, eu não estou no piloto automático. O flow, eu estou com... Por exemplo, agora, eu estou em total flow. E eu tô estressada. Se tu pegar minha mão, eu tô com a mão gelada aqui. Eu tenho um estresse nesse momento. Porque é um momento que eu tô me expondo, é um momento que tem um pouco perguntas aqui. Isso me deixa um estresse, mas me deixa absolutamente viva. E esse eu acho que é o grande ponto, né? O que acontece? O estresse, às vezes eu pergunto para as pessoas, quando eu quero dizer que o estresse é bom, eu digo, tu já te apaixonou alguma vez na vida? Tu já teve aquela coisa de sentir nervoso porque tu vai encontrar alguém? É ou não é bom? Pessoas que viajam, que curtem viajar, tu sente estresse quando viaja ou não sente? É isso, por quê? Porque tu está diante do novo. E esse novo, tu tem que fazer uma apresentação de um projeto, tu tem um trabalho novo, tu tem uma oportunidade nova, isso te gera o estresse.
esse estresse vai te dar uma qualidade de presença. Mas também gera uma angústia, né? Não, ele gera ansiedade. Ansiedade. Né? Se ele começa a gerar angústia, e aí, daí agora, né, voltando no ponto que eu acho que é importante, se eu começo a gerar... O que é o burnout? Burnout é a cronificação do estresse negativo. O estresse negativo é o estresse que te leva à angústia. Que daí é esse estresse que realmente começa a fazer com que a pessoa somatize, que ela comece a ter gastrite, que ela comece a ter né, problemas na pele, que ela comece a ter um pouco problemas cardíacos. Hoje nós temos muitas pessoas com problemas de somatização. Porque daí o que acontece? Eu acabo levando para o corpo. É mais fácil eu aceitar uma dor do corpo do que uma dor emocional. Agora, quando a gente começa a sentir a dor emocional, o que a gente deveria fazer? Parar e pensar. O que é que está me gerando estresse? O que está te gerando estresse? É a relação de trabalho que é tóxica, porque tem relações de trabalho tóxicas, sem dúvida nenhuma. Mas será é isso? Ou, de repente, é porque você está fazendo um trabalho que não vem ao encontro da sua natureza? Ou você está num momento que tem algumas outras frustrações em relação à vida? Seguidamente eu pergunto para as pessoas, para que tu levanta todos os dias de manhã? Para quem? Aí algumas pessoas às vezes vão me dizer, eu levanto todos os dias para pagar boleto. É um dado de realidade. Mas acordar todos os dias para pagar boleto, talvez tu esteja com a vida um pouco mais restrita, menos cheia de sentido. E aí, o que vai fazer a pessoa ter sentido, muitas vezes, ela resgatar o sentido? Alguma perda. Alguma dor. Um pouco perdeu alguém, tu começa a ver, mas a vida não é só pagar boleto. Então, o que é a vida? Né? Nós vamos filosofar aqui, né? Mas eu acho que são pontos super importantes da gente poder pensar. Por isso que eu brinco, assim. Hoje, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque, às vezes, se coloca toda a função do estresse no trabalho. E, às vezes, tu vai olhar, são pessoas que estão vendo série de Netflix até as 2h, estão com uma vida super desregulada. Por exemplo, tu está regulando a tua vida agora. Isso não te dá qualidade de vida, te dá uma qualidade de vida. Por quê? Porque tu está começando a equilibrar a tua saúde física também. E isso vai entrando num pacote, porque a gente tem físico, a gente tem psíquico, a gente tem um lado espiritual, e tem o lado do trabalho. Né? Também é isso. E, às vezes, parece que onde é que é fácil as insatisfações aparecerem? No mundo do trabalho. Porque socialmente é estimulado com que a gente odeie o trabalho. Nós temos uma lógica, né, de capital, e que realmente é dado de realidade, a gente tem que sobreviver. Então, não sei se eu me fiz clara, né, mas assim, eu acho que são pontos importantes da gente poder ver, porque hoje me preocupa muito. Uma das competências que até o pessoal lá de Davos coloca que a gente precisa desenvolver hoje é flexibilidade emocional e resiliência, porque a gente vive num mundo mais complexo. Já que eu não sei quantas vezes a gente já conversou em podcasts por aí, mas eu vou começar a negar, sabe? Porque eu fico sem saber muito bem o que responder, porque enquanto tu entra numa dessas que tu acelera, em vez de eu conseguir pensar no segmento da história, eu fiquei pensando aqui, eu tava me sentindo tratado nesse momento, se é que entende. Eu fiquei pensando, mas o que é que tá me causando de fato aquele estresse que eu tenho sentido, né? Eu pensei, será que é porque eu acho que não consigo entregar tudo que eu queria entregar durante o dia e de fato isso me angustia, então, angustia. E deixa eu te ajudar, assim, a voltar para o ponto que a gente veio falar sobre, por exemplo, processos seletivos e esse direcionamento de carreira, né? O que eu vejo? Que eu sou uma pessoa que trabalho muito com a psicologia positiva. Psicologia positiva não é positivismo, não é gratidão, gratiluz, não é ficar tudo vai dar certo, vamos lá, tudo se pode. Não, isso é uma versão negativa. Né? A psicologia positiva, a gente trabalhar em quê? Em cima do potencial humano. E aí, quando a gente vê processos seletivos, eu acho que o processo seletivo é uma área extremamente estratégica dentro de uma empresa. E que, às vezes, é banalizada. É muito comum, por exemplo, os gestores não terem tempo para fazer parte da seleção, enquanto que teriam que ser absolutamente super interessados em fazer a seleção. Porque a seleção é um momento extremamente estratégico, porque na seleção tu está exatamente vendo isso. O que eu estou buscando naquela pessoa que está chegando? Né? E a gente vê o tal do fit cultural, que é o termo utilizado hoje, é ver se vai dar match. Porque tu tens uma empresa que está precisando de uma pessoa ali para o time,
para poder buscar determinados resultados que têm determinados valores, e tu tem que achar essa pessoa que venha ao encontro disso, né, para ver se dá match, para ver. E isso é um processo que vai ajudar, porque se eu trago alguém que de alguma forma comunga com os valores da companhia, vai ter menos chance de dar burnout. Vai ser mais fácil, porque ninguém vai rir o tempo inteiro. Ninguém está feliz o tempo inteiro. Tem dias que tu está de saco cheio, mesmo tu com o teu negócio, amando o teu negócio, tendo resultado, tem dias que tu está de saco cheio. Faz parte da vida a frustração. Mas o que acontece quando tu vai trabalhando a maturidade ou quando tu trabalha com mais alinhamento? Tu recupera a motivação mais rápido. Porque tem um porquê que a gente está fazendo, tem um alinhamento ali. E isso é super importante. Mas, às vezes, existe uma certa dificuldade, assim, nesses momentos de recrutamento, porque meio que o pessoal vem com a ideia do tipo, eu vou mostrar aquilo que as pessoas querem escutar. Eu preciso da vaga, eu quero trabalhar nessa empresa, eu gosto do projeto dos caras. E às vezes falta para quem está, né, do outro lado da mesa conversando ali, ter, sei lá, habilidade ou capacidade de entender se aquela narrativa, se aquele discurso, se aquela resposta, de fato, ela é genuína ou não. Porque as pessoas carregam máscaras, não? Muito. E hoje existe uma expressão chamada gerenciamento de impressões. O que significa isso? Significa que tem pessoas que se treinam para fazer um processo seletivo. Tem pessoas que contratam alguém para vão fazer uma simulação de uma entrevista. Hoje, a gente, pelas redes, a gente consegue saber como é que é o determinado teste. Tu consegue treinar e te preparar para fazer, porque tu tem informações, como que funciona, o que as pessoas perguntam. Ao mesmo tempo que quem está selecionando está se preparando cada vez mais, quem está vindo para se candidatar também está se preparando. E aí que eu acho que vem realmente o momento da qualidade de saber fazer a entrevista. E aí vem a qualidade de poder olhar o que aquela pessoa tem no seu currículo. A Google foi uma das empresas inovadoras nesse sentido de processo seletivo. A Google é uma empresa que tem o processo seletivo como um processo estratégico. Eles têm estatísticos lá, fazendo parte do processo. Não é só psicólogo, né? É uma equipe, assim, porque entendem que realmente eu preciso ter pessoas de ponta aqui. Preciso ter pessoas inteligentes, pessoas que estejam nessa lógica de realmente da exponencialidade. E então eles investem muito realmente nesse processo. E a Google, ela trouxe um olhar de dizer o seguinte: eu preciso olhar o currículo dessa pessoa. Eu quero o histórico escolar dessa pessoa. E aí algumas pessoas vão dizer, mas está julgando pelo passado. Não, eu não estou julgando pelo passado. Mas querendo ou não, o passado me dá evidências. Porque tu vai dizer assim, daí a pessoa vem para a entrevista e diz assim, eu adoro novidades. Eu sou uma pessoa que eu adoro novidades. Que bacana isso, que tu gosta de novidades. Daí tu vai olhar o currículo dessa pessoa, o histórico dela, não tem nada de novidade naquele histórico. Ela fez o tempo inteiro feijão com arroz. Ela fez o primeiro grau, o segundo grau. Ela não fez o curso de teatro. Ela não fez coisas diferentes. Ela não fez... O que me faz acreditar que tu gosta de inovação? Então tu está dizendo que as pessoas não podem mudar? Em absoluto. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito na mudança, senão eu não faria psicologia. Eu não trabalharia com saúde mental. Mas eu preciso entender quais são os movimentos que me levam a crer que essa pessoa, ao longo de 20 anos, ela não inovou. Por que ela vai inovar agora? Sim. Eu queria aproveitar o gancho da Google, tá? E ir para essa questão das gerações. Assim. Eu acho que a Google é um dos maiores exemplos que nós temos de processo de atualização no formato de como esse organismo vivo, a organização, a empresa funciona em relação ao time, aos colaboradores. Então a Google foi lá e uma das pioneiras, né, de deixar tudo colorido, um espaço incrível, a nossa casa dentro do lugar. Então é lazer, tem ping-pong, tem videogame, tem vôlei, tem piscina, tem bicicleta para tu andar no campus e tal, que vai muito de encontro, e aí estou falando com a geração anterior da Z, né? Vai muito de encontro com a ideia de alta performance, de dedicação absoluta à empresa, a vestir a camiseta, de dar um resultado incrível para continuar nesse processo de crescimento e tudo mais. Em contrapartida, a gente hoje lida com uma geração
que eu ainda sou um cara que desconheço, então tô só falando algumas coisas que eu leio por aí. Mas que tem um processo mais de entrega do tipo, são 6 horas que eu combinei contigo, então eu vou cumprir essas 6 horas, vou dar o meu melhor durante 6 horas, tal, tu não precisa colocar aqui a coisa de ping-pong, porque às 18 horas eu quero estar em casa fazendo as coisas que eu curto fazer, assim. E essa coisa do alto desempenho, do dar o melhor para conseguir crescer, já não é mais aquilo que as mantém estimuladas e motivadas. Como é que tu vê isso, assim? Como é que tá esse momento dessa troca de gerações? Eu acho que é um momento que a gente tem muito a aprender, né? Eu acho que está todo mundo ainda buscando as informações, saber um pouco mais. Mas, ao mesmo tempo, né, Victor, eu acho que tem um momento aí da gente poder refletir sobre por que isso acontece. Eu escuto muito dos jovens lá dentro da universidade dizendo: eu não quero um cargo de liderança porque eu não quero a vida dos meus pais. E aí eu acho que a vida sempre é muito pendular. Tá? Então, muito essa geração que é hoje, ela é fruto de uma geração do que ela viu, do que ela assistiu. E talvez ela tenha assistido isso, né? Um pouco pais distantes de casa, pessoas adoecendo. Então, o que era comum? O que é comum a gente ver alguém da minha geração que a pessoa para ter quando ela tem alta performance, ela está lá com a saúde totalmente descuidada, as relações familiares totalmente destruídas, não tem amigos, não tem ciclo, não tem uma vida. E meio que uma coisa se justifica, não, mas eu dou dedicação total ao trabalho, então... Isso, não, para trazer uma vida boa para vocês. Então, se criou algum... Né, e aí, esses jovens são fruto de dizer, não é isso que eu quero para mim. Né? Porque eu não estou vendo uma pessoa feliz. Porque se tu estivesse vendo isso e a pessoa está feliz, não, mas tu está vendo uma pessoa que está adoecida, uma pessoa que está empobrecida nas suas relações e que chega em casa se queixando. E aí um jovem inteligente que está dentro buscando informações, que tem aí acesso a um monte de coisa, vai dizer assim, bom, eu não quero replicar isso para mim. Então, acho que esse é um grande problema que nós temos. Tanto que eu tenho dito para as pessoas, como é que tu chega em casa falando do teu trabalho? Hoje, quando a gente vê pessoas que não querem trabalhar na indústria, os jovens não querendo trabalhar na indústria, hoje a gente tem alguns cursos de engenharia que não estão saindo turma mais. E no passado, cursos de engenharia eram cursos, meu Deus, super concorridos. E aí, quando tu começa, por que as pessoas não querem mais os cursos de engenharia? Porque são cursos que demandam essa exigência. Uma exigência, são cursos duros de passar, de uma dedicação realmente forte em relação à formação, à academia ali, né? E eu acho que a gente tem um problema aí. Porque, querendo ou não, a vida que a gente vive hoje, ela vai te exigir em algum momento. Então, esse é um ponto. Eu quero trabalhar só 6 horas. Agora está tendo todo um debate da semana de 4 dias. E eu acho que é um debate que a gente precisa ter realmente assim, muito debate sobre isso. Porque, ok, vou fazer a semana de 4 dias, mas eu pago a pessoa por a semana inteira. E aí, como é que a gente faz para fechar a conta? Porque tem que pagar uma conta aí. E muitas pessoas no Brasil não têm o padrão de vida de um país desenvolvido. E aí, o que começa a acontecer? A gente vê isso muito em tecnologia. É muito comum a gente ter pessoas que têm 2 empregos. A gente vê isso, por exemplo, na área da saúde, pessoas que trabalham 6 horas, pessoas trabalhando em 2 empregos. Por quê? Porque em algum momento o cobertor está curto. E aí eu preciso buscar trabalho, porque eu preciso buscar uma situação de vida para eu poder pagar meus estudos, para poder ter uma certa qualidade de vida. Porque qualidade de vida, ela dá trabalho. Né? A gente conseguir ter essa qualidade de vida, de tu poder realmente ter uma vida com uma condição estável, de poder te dar realmente o bem-estar. Porque teve um momento que a gente estava debatendo assim, com um grupo de profissionais da área de saúde. Saúde é caro. Hoje, tu pagar um plano de saúde é caro. Então, assim, o remédio é caro. Então, para que a gente possa ter uma condição de vida, tem que ter trabalho. E aí, hoje, eu acho que tem essa visão, né, em relação assim, à juventude, que é muito... eu quero trabalhar 6 horas. Eu não quero perder a qualidade de vida. E aí eu acho que é uma pergunta bem importante. Mas o que tu queres da vida? Eu faço uma pergunta, assim, porque eu trabalho com desenvolvimento de carreira. E às vezes eu pergunto para as pessoas qual é o tamanho da onda que tu quer surfar. E o que é importante entender? Que, querendo ou não, a vida também é um pouco lógica. Se eu quiser surfar onda pequena, tá tudo certo. E eu não sou uma pessoa muito ambiciosa.
mas daqui a pouco talvez tu não vai ter tantos ganhos financeiros. Eu quero surfar ondas maiores. Daqui a pouco eu vou ter ganhos maiores, mas eu também vou ter riscos, eu vou ter... Então, acho que esses são pontos de maturidade. Eu acho que a gente vive um mundo aí que talvez a gente precise estar olhando para o contexto com mais realismo, com mais adultez. Mas essa é uma dificuldade real, tá? Muito. Com o pessoal dessa geração mais nova, assim, e coloca o gestor, o empresário, numa saída da zona de conforto para entender essas mentes e o que motiva, porque realmente é muito diferente. Mas tem um ponto que tu falaste que eu acho interessante, que qual é o tamanho da onda que tu queres surfar? Tá, isso a gente está falando diretamente para esse jovem, né, dentro do processo da sua história profissional, carreiras e tudo mais. Mas existe uma conta para fechar aí, né? E aí, com um olhar mais de empresário, talvez essa dedicação em 6 horas, se isso toma um tamanho muito grande e não sobrem mais as pessoas que topem o formato tradicional, digamos assim, ter que se rever muito de como funcionam todos os processos organizacionais e como funcionam as relações de fornecedores e tudo mais, né? Todo esse ciclo, assim, porque senão não fecha, né? Não fecha essa conta, Victor, porque olha só, o cliente, ele quer o supermercado aberto de segunda a segunda. Né? Tu vai no hospital, tu quer o hospital aberto ali para te atender. Né? Nós, como clientes, quando a gente liga para um lugar e esse lugar não nos atende, a gente tem uma impaciência. Tanto que dentro das competências de Davos, que eles fizeram lá toda uma listagem de competências, o que a gente precisa ter para 2027? Um dos itens é a sensibilidade do atendimento ao cliente. Porque isso é outra coisa, tu tem que entender que tu trabalha para alguém. Então, eu penso que a gente precisa realmente, assim, acho que nós estamos vivendo um momento da gente poder conversar com as pessoas, né? Assim, acho que está dialogando mais sobre o que é uma boa vida, mas com o pé no chão. Né, de uma forma real, porque dinheiro não cai do céu, porque a boa vida não cai do céu. Eu tenho colegas meus que trabalham com atletas de alta performance e eles seguidamente dizem, agora a gente viu nas Olimpíadas, a gente acompanhou, não tem atleta de alta performance que não sinta dor, por isso que eu falo do estresse. Agora, é claro que se a pessoa viver nesse ritmo o tempo inteiro, a máquina vai quebrar. Então, a gente precisa ter pontos de equilíbrio, tu precisa ter autoconhecimento, tu precisa trabalhar dentro de com um ecossistema aí junto contigo. Mas hoje, eu acho que essa geração, a gente precisa conversar. Eu vejo isso dentro da sala de aula. Por exemplo, hoje, a maneira como eu dou aula não é a maneira do tempo do passado. E eu preciso envolver os alunos, eu preciso ser uma comunicadora dentro da aula, eu preciso ter métodos de aprendizagem ativa, metodologias de aprendizagem diferente. Porque é uma forma diferente, porque são pessoas mais informadas, são pessoas. Se ele daqui a pouco estiver na aula ali vendo assim, puto, mas isso que a Jaque está me dando aqui, eu vejo no Google, ele vai perder o interesse. Porque as informações estão ali. Então a gente precisa fazer uma aula diferente. Mas o que é importante é só a gente não comprar fórmulas prontas, modismos. Perfeito. Acho que um dos assuntos aqui para a gente se encaminhar para os nossos minutos finais já que a gente está falando, né, sobre esse novo momento também, acho que a gente podia entrar um pouco em carreiras, assim, porque até a gente conversou alguma vez sobre essa coisa do carreiras, e será que as pessoas entendem ainda carreiras da mesma maneira que a gente compreendia antes? Eu acho que cada vez mais existem infinitas possibilidades de se seguir, muitas delas totalmente informais ou que não se dão numa universidade, não se dão numa faculdade. Isso também, ao mesmo tempo, colocam as instituições de ensino numa situação de sair, de fato, de uma zona de conforto, de reentender, de estudar novamente como é que estão funcionando as coisas e como é que vai funcionar esse futuro, principalmente, as necessidades das organizações. Cada vez mais a gente está no momento do eu empresa, né? Então, o celular ali, todas essas telas deram para todo mundo um poder de ter os seus negócios, fontes de renda através de formatos que antes nunca
era possível ser imaginados, que inclusive às vezes muito mais rentáveis, com um custo muito mais baixo do que grandes outros negócios que eram os clássicos e tradicionais. Como é que está esse momento das novas carreiras e principalmente o ensino se adaptando a isso? É um momento, por isso que vamos voltar lá de novo, complexo, ágil, tu tem que ter muita velocidade, tu não pode ser um navio, um transatlântico, senão tu realmente não acompanha o que está acontecendo. E aí, o que a gente está vendo hoje? Esse é um outro ponto, por isso quando a gente fala assim do estresse, eu tenho inúmeras possibilidades de profissão, de atividade profissional. Quando a gente fala em carreira, hoje a gente usa a expressão carreiras. Eu sou psicóloga. Como psicóloga, eu sou professora, eu sou consultora e eu sou comunicadora. Eu tenho 3 possibilidades, atuações dentro com a base da psicologia. E hoje a gente tem inúmeras outras atividades. E tem atividades que a gente nem sonha que vai acontecer, que daqui a pouco vai ser uma possibilidade de caminho e de carreira. E com isso, o que acontece? Hoje, as universidades estão se olhando. Elas estão olhando como é que eu vou fazer um currículo. Eu não posso fazer um currículo tão engessado. Hoje nós temos muito mais mudanças. Eu sou professora há 18 anos na PUC. Nesses 18 anos, nós já fizemos várias trocas curriculares. Porque antes a gente tinha algumas disciplinas que eram disciplinas super necessárias. E a gente fazia mudança de currículo, sei lá, cada 4 anos, 5 anos. Hoje, de 2 em 2 anos, nós estamos atualizando esse currículo. Por quê? Porque o currículo tem que acompanhar o que o mercado está pedindo. Não é que eu vou fazer sem crítica. Não, mas eu preciso entender que existe uma outra necessidade. Há uma mudança aí. E hoje tem vários momentos que se discute isso. Será que a pessoa precisa, esses dias me perguntaram isso, a pessoa precisa uma formação formal para se dar bem na vida? Não, ela não precisa. Eu tenho que ser sincera aqui. Agora, o que acontece? Eu posso ter alguém que daqui a pouco vai fazer todo um estudo, buscar competências e buscar uma atividade, um espaço profissional sem o recurso de uma instituição de ensino, uma universidade, sem uma formação, a faculdade se formou na profissão XY. Mas o que acontece? Quando tu faz uma formação formal, tu tem uma base maior, tu tem uma autoestima maior. Porque estar dentro de um ambiente universitário é tu estar atualizado, porque as instituições de ensino estão up-to-date. Eu tenho que estar acompanhando o que está acontecendo. E então, te respondendo assim, né? Hoje nós vivemos realmente um momento que nos exige muito. Exige a gente ter profundidade, a gente tem que ter celeridade, mas ao mesmo tempo eu não posso ter apego. Porque se eu tiver muito apego, me agarrar com a minha ideia, lá pelas tantas, quando eu vi minha ideia, ela não é mais daquele jeito que tu... Por exemplo, eu não posso chegar e dizer assim, que a frase que a gente tinha brincado antes é mais realista que o rei. Eu não vou dizer assim, não, eu vou dar minha aula no giz, no quadro, eu não vou fazer algo inventivo com os alunos, eu não vou fazer... A minha sala de aula vai esvaziar. Porque, querendo ou não, hoje eu tenho pessoas que estão funcionando numa lógica diferente, que têm necessidades diferentes. E eu preciso ter respeito a isso. Isso não significa que eu vou abrir mão de ter um conteúdo com sustentabilidade, um conteúdo sustentável. Que isso é que se confunde. Então eu faço... eu danço conforme a música? Sim. Mas eu não vou dançar uma música que não seja uma boa música. Eu preciso ter consciência. Eu vou tocar uma boa música. Mas em alguns momentos eu vou ter que fazer um acompanhamento, vou ter que botar um som diferente, vou ter que botar um ritmo diferente, um colorido diferente. Porque, querendo ou não, eu preciso respeitar com quem eu estou dialogando. Isso é empatia. Se eu estou conversando com o Vitor, eu preciso ver como é que o Vitor também vai funcionar melhor. Eu preciso acessar o Vitor, né? Então, acho que esse é um momento bem desafiador, sabe? Que a gente vem vivendo. Assim, acho que eu, em vários momentos, me sinto inquieta, me sinto convidada a repensar minha prática profissional. E não por uma insegurança, tá? Mas por um respeito com quem eu trabalho e para quem eu trabalho. Aí tu pega esse professor... vamos dar o caso do exemplo, que era tu, mas vamos botar um professor aleatório aqui. Esse professor que
tem dificuldade de se adaptar a esse novo formato, que curte o Gias, curte o quadro, curte o jeito dele, acha que ele dá aula com a personalidade dele e tal. Não se adapta, começa a ter dificuldades no dia a dia, a galera já não compra tanto com ele, já não tem tanta conexão. E aí esse cara chega em casa e começa a rever tudo, assim, puxa, e agora? Já tô, sei lá, com 40 e poucos anos de idade, o que eu vou fazer e tal. Tem idade pra gente rever tudo, assim, rever a carreira, rever qual caminho eu vou seguir profissionalmente? Eu não enxergo um teto. Tá? Claro que quanto mais velho a gente fica, mais difícil mudar. Porque mudar não é fácil. Às vezes eu pergunto para as pessoas assim, quando é que tu acha que a mudança é fácil? Das pessoas, quando tem uma dor e tal. Para mim, só tem um momento que a mudança é fácil, quando ela é dos outros. Porque eu olho para ti, bato o pezinho e tá aí, Vitor, né? Quando é que tu vai começar a mudar? Porque mudar não é nada fácil. Então, agora, quando a pessoa se dá conta disso, eu preciso rever alguma coisa. O que é interessante, né, Vitor? A dor é uma senhora professora. E, infelizmente, é mais fácil as pessoas mudarem quando a água bate no bumbum. E aí as pessoas mudam porque é isso, eu perdi o emprego, eu não estou conseguindo me recolocar, eu não tenho espaço, a minha aula está esvaziando. E aí a pessoa começa a se sentir... Então, o que acontece? Ela vai sentir uma dor, porque, né, eu começo a entender que aquilo que eu estou fazendo talvez não seja o que as pessoas estão querendo. E aí, qual é o risco que tem? É a pessoa achar que está tudo errado com ela. Não é que está tudo errado, mas é que, querendo ou não, algumas coisas tu vai ter que repensar. Quando eu fiz a minha mudança de carreira, de começar a fazer, né, a minha comunicação, uma vez eu perguntei para uma pessoa, uma empresa que eu adorava, e eu fui lá perguntar, por que vocês nunca me chamaram? Eu estou vendo que vocês já chamaram várias empresas, eu pedi para tomar um café, e eu disse, essa informação é preciosa para mim, eu preciso entender por que vocês nunca me chamaram. E aí ela disse assim, em primeiro lugar, porque eu não sei o que tu faz. Né? E segundo lugar, que eu só te vejo dentro da PUC. Então, para mim, hoje tu é só professora da PUC. E aí eu disse, mas como é que tu vê que eu sou professora da PUC? Porque nas redes é isso que aparece. Porque os alunos postavam e tal. Isso, para mim, foi uma informação maravilhosa. Eu disse, olha o que ela está me dizendo. Não é um problema com a minha prática, o problema é que daqui a pouco ela não sabe, então eu não estou comunicando. E aí eu pude repensar. Não é fácil tu fazer isso. Porque tu tem que olhar, tu tem que rever, né, os teus conceitos, tu tem que pedir ajuda. Então, tu tem que fazer uma ginástica emocional bem, bem importante. Mas, e sempre é tempo de fazer. Eu acho que no momento que tu te dá conta, né, que os resultados não são aqueles, que tu tem um sofrimento ali, que tu está tendo perdas, eu acho que é um grande momento para tu poder repensar e rever como é que tu pode fazer. Às vezes, as pessoas não conseguem fazer sozinha. Que eu acho que isso é um outro... Tem pessoas que querem resolver e querem fazer tudo sozinhas. E quando a gente pede ajuda, é muito mais fácil. Porque é um processo dolorido. É uma ginástica emocional. É uma musculação. Né? Lá tu sente isso, né? Quando tu tá, eu te acompanho nas redes, né? Quando tu tá lá, assim, fazendo cara de força, não sei, aumentando teu peso, cronometrando a tua marca ali. Tem uma dorzinha nisso, de fazer esse exercício, né? Quantas vezes tu tem que dizer assim, vou desistir. Hoje tá frio, eu não vou. Porque não essa força da vontade, por isso que as pessoas falam que é motivação, tem que ter mais disciplina do que motivação. Então, acho que a primeira coisa é tu ter a consciência de que tu precisa mudar alguma coisa. Agora, mudar alguma coisa não é tu nascer de novo, tu deixar de ser quem tu é. É poder pensar, com as minhas características, que coisas que eu posso fazer. Eu lembro que eu dizia assim, né, para mim, eu dizia assim, meu Deus, eu tenho 50 anos, eu nem tatuagem tenho. Né? Eu não sou de dizer palavrão, né? Eu ficava pegando assim, um pouco as pessoas que eram inspirações para mim. E aí eu me lembro que teve o Adriano Bazejo, que é um ator, é diretor de teatro, ele me disse, Jaque, por que tu tem que dizer palavrão? Né? Por que tu tem que botar tatuagem? E aí foi, né? Eu disse, não, mas eu vejo que as pessoas hoje, eu sou uma senhora, entendeu? Num mercado que valoriza muito a juventude. E aí ele disse, o que a gente precisa é ver que meios, como é que tu pode ser atualizada, entendendo que eu sou uma senhora.
Então foram ginásticas, assim, o que eu falo para as pessoas eu puxo para mim. Já que papo, sério, é incrível sempre conversar contigo, de verdade, assim. Eu adoro todos os episódios que eu faço, daqui, em outros podcasts, toda a troca de ideia, mas de fato, esses me levam bastante a pensar, porque talvez seja uma parte que eu deveria estar dando uma olhadinha mais a fundo, né? E daí quando alguém dá aquele ombro amigo, o cara já traz aquilo pra vida e busca as mensagens, isso é fantástico. Eu tenho certeza também que quem nos acompanhou até aqui amou e se colocou a pensar em vários pontos, né? Alguns mais profundos, outros mais do dia a dia, da vida da gente. Eu te convido para deixar uma mensagem final para as pessoas, porque esse tipo de papo tem que ter uma mensagem final. Que o cara, sim, veio até aqui, agora ele sai motivadaço para a gente encerrar o nosso programa. Eu penso que a gente tem que... Eu me lembro sempre da música do Gonzaguinha. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. E ser um eterno aprendiz, né? Brincar, né? E ser um eterno aprendiz. A mensagem é essa, eu acho que a gente seja um eterno aprendiz. E pegando o ponto da tua fala, assim, né? Eu acho que a gente não espere para ficar mal para fazer alguma coisa. Porque quando a gente repensa, quando a gente busca, se inspira em ideias, quando a gente conversa com pessoas, quando a gente de alguma forma continua se desenvolvendo, quando está bem, é muito mais fácil do que fazer esse movimento quando está ruim. Então é isso. O Adriano Bazerge, com quem eu falei agora, ele diz assim, já que te diverte. Então acho que é isso. Acho que a gente entender que esse processo de se descobrir tem as dores, mas também é divertido. Então você curtiu mais um episódio desse podcast incrível, Papo Astral, o podcast da Tintas Renner, que acontece todas as quintas-feiras aí na sua telinha. Não sei se está assistindo no seu celular, notebook, na TV da sala. Eu sei que é muito bom e sempre nos enche de alegria e de motivação. Muito obrigado pelo papo de hoje. E assim, né? Tem uma galera que se dedica para isso, para gerar esse conteúdo, para levar essa informação boa, de qualidade, um círculo virtuoso para ti aí em casa. Então, vai lá, curte, comenta e compartilha esse conteúdo com quem tu acha que tá precisando escutar um pouco dessa mensagem também, que a gente agradece muito e a gente se vê na quinta que vem. Tchau!